Oi, gente. Na aula de hoje, nós faremos as correções das atividades da semana passada, que será da página 90 e depois da página 93 a 106. Então, peguem a apostilinha de vocês para vocês irem acompanhando a correção, já corrigindo na apostila de vocês. Qualquer dúvida também já vão anotando para me mandarem depois, tá? Então, vamos lá. Pessoal, na página 90, né, começava na situação problema que falava assim, que depois da leitura compartilhada, a Aritmeia, professora de matemática, propôs uma situação problema aos alunos, né? Que está lá na historinha que vocês já leram também nas páginas anteriores. Aí ela falava assim, Vitor, ao responder que a população do Brasil era 121 milhões, devido ao acréscimo de mais uma pessoa, seu irmãozinho provavelmente desconhecia as regras para uma escrita numérica no sistema decimal. Alunos do quarto ano, vocês podem expressar por meio de palavras a formação desse número e como representariam por meio de algarismos? Então, pessoal, a Pro colocou de uma maneira aqui, ó, bem completa, tá? Não precisa estar apagando de vocês, só que se ficou faltando alguma informação aí na apostilinha de vocês ou a informação está incompleta, acrescenta agora, tá? Com o que a Pro colocou aqui, ó. Então, eu coloquei aqui que assim. Se a população do Brasil era de 120 milhões, após o nascimento do irmão de Vitor, a ela deveria ser acrescentada uma unidade simples e não 1 milhão, como ele falou. O nosso sistema de numeração é decimal. O que é isso, decimal, né? Que nós agrupamos de 10 em 10. Então, decimal não lembra a palavrinha 10? Por que é chamado de decimal a nossa numeração? Porque ele é agrupado de 10 em 10, tá? Ou seja, 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e assim sucessivamente, tá? E depois também pedia para representar por meio de algarismos. Então, por meio de algarismo correto, ficou 120 milhões e 1, tá? Então, essa parte aqui, vocês podem conferir aí o de vocês. Se tiver certinho, pode pôr o certinho de caneta. Agora, a gente vai lá para as páginas, pessoal, do bloco de jogos, tá? Primeiro, a gente vai lá na página 4. Como não tem como eu corrigir, né, jogo por jogo, porque cada um deve ter tirado uma carta diferente, a Pro fez esse esqueminha. Então, eu quero que vocês peguem lá do bloco de jogos de vocês, da página 4, né, que na verdade vocês já recortaram isso daí para poder fazer o jogo. Então, tentem colocar, pausa o vídeo, né, pega lá as fichinhas, tenta colocar na mesma ordem que está aqui. Vocês podem até colar ela no caderno de matemática e do lado fazer uma tabelinha assim, ou embaixo, onde couber, para a gente estar podendo fazer a correção, tá? Então, olha só, aqui 18 centenas, como que a gente escreve 18 centenas? É 1.800, tá? Depois aqui, ó, 3 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Que número que forma? 354. 80 centenas é o número 8.000. 16 centenas e meia, ó, isso aqui que eu queria que vocês vissem certinho, né? Se uma centena é 100, meia centena é 50, né? Metade de 100 é 50. Então, o número formado foi 1.650. E assim por diante, tá? Então, pausa o vídeo agora, que a Pro não vai falar todos, para vocês irem conferindo aí. Confere também o jogo de vocês aí na apostila, ver se ficou tudo certinho, tá? E também, né, tem lá do bloco de jogos na página 5 a mesma coisa, tá? Então, a Pro fez a mesma coisa aqui. Então, vocês podem estar pegando essas fichinhas, colando ou numa folha sulfite ou no caderno de matemática para poder fazer a correção certinho aí, tá? É importante isso aqui. Pessoal, então agora a gente vai lá para a página 93, que também era situação problema, né? E tinha aí alguns desafios para vocês estarem resolvendo, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui a partir do desafio, tá? Então olha só, o número secreto é maior que 1.500 e menor que 1.700. O número secreto é o número ímpar, então a gente tinha que olhar essas regras, né, para encontrar o número. Aqui, pessoal, poderiam ser vários números, tá? Então,
O que é importante vocês estarem olhando aí agora na apostilinha de vocês para ver se vocês acertaram ou erraram. Bom, primeiramente, ele tem que ser maior que 1.500 e menor que 1.700, tá? Só que o importante é que ele seja ímpar. Para o número ser ímpar, ele tem que ter terminado no número 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9, tá? Então, isso que vocês têm que conferir aí. Então, exemplo, 1.535, tá certo? Tá? É um número maior que 1.500, é menor que 1.700 e é um número ímpar, tá bom? Aí, lá na página 94, tem o segundo desafio, que é super parecido, né? Só que agora o número tem que ser maior que 4.000, menor que 5.000, e o número tem que ser par. O número secreto, ele é par. Então, vocês têm que observar isso daí. E se o número que vocês escreveram termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? E no terceiro desafio aqui, né, resposta pessoal de cada um, que vocês estipularam a regra para poder encontrar o número, tá? Agora, lá na página 95, né, começa lá a hora de resolver problemas, e vocês tinham aí uma tabelinha com a população dos estádios brasileiros, tá? E lembrando, né, que essa tabelinha aqui é do ano de 2014. Aí aqui na letra A falava assim: considerando a capacidade máxima de lugares nos 5 maiores estádios brasileiros, quantos torcedores são necessários para ocupar todos os assentos? Então, o que vocês tinham que ter feito nessa atividade? Pegado os 5 primeiros estádios, ó, que a Pro grifou aqui para vocês, circulei aqui, e precisava somar todos esses valores, tá? Somando, pessoal, era para vocês terem encontrado o número 350.311. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nas dicas que a Pro vai dar. A gente começou a trabalhar agora, né, com números muito grandes. E fica muito mais fácil a gente estar errando agora esses cálculos, por mais que seja continha de mais e de menos, porque são números grandes, normal, tá? A dica que eu vou dar para vocês, se vocês errarem esse cálculo aqui e não encontrar esse número, é refazer o cálculo, mas de maneira diferente. Em vez de pegar os 5 números, colocar um embaixo do outro, que fica aquela conta enorme, faz assim: pega os 2 primeiros aqui, soma, com o resultado, soma com o terceiro, com o resultado, soma com o quarto, com o resultado, soma com o quinto. Que daí sim vocês vão chegar na resposta correta. Só que tem aluno, né? Sempre tem, que acaba ficando com preguiça de fazer desse jeito, porque demora um pouquinho mais. Demora, só que pelo menos vocês vão ter certeza que o resultado final de vocês vai estar correto, tá? Olha só, agora na página 96 era a continuação. Então, a letra B perguntava qual a diferença de capacidade entre o estádio do Maracanã e do Parque do Sabiá. Então, diferença é continha de menos. Então, olha só, 78.639, que é do Maracanã, e os 56.450, que é do Parque do Sabiá. Então, fazendo essa subtração, tá? Era para vocês terem encontrado 22.189. Lembra que na matemática a diferença é continha de menos. E não se esqueçam de colocar a resposta final. Agora, na letra C, falava assim, que durante uma partida de futebol no estádio Mané Garrincha, as catracas registraram a entrada da metade dos números de torcedores que o estádio pôde receber. Quantos torcedores passaram pelas catracas? Então, meus amores, metade, né? Vocês já sabem que a gente também já vem trabalhando com isso daí. É a mesma coisa que dividir por 2. Então, vocês teriam que ter realizado essa divisão e ter encontrado aí 35.700 torcedores que passaram pelas catracas, tá? Agora, na página 96 ainda? 96 começava a letra D, tá? E a letra D falava assim, que o algarismo 2 equivale a 2 centenas de milhar e o 5 equivale a dezena de milhar, né? Que número que é esse, será? Aí lá na página 97, os meninos estão conversando, né? Observe a resposta de cada filho de Marcelo. Então, um respondeu que foram 250 milhões de pessoas para assistirem a esse show, e o outro filho fala que não, foram 250 mil pessoas só. Aí tá pedindo para esclarecer aqui no primeiro quadro o erro cometido por um dos garotos, né? Um deles errou. E no quadro ao lado, escreva por extenso o número que representa a resposta correta. Então, olha só.
250 mil pessoas foram assistir a esse show. O garoto da esquerda aumentou uma classe, tá? Então, é esse aqui que errou, da esquerda, tá? Ele falou que era 250 milhões de pessoas. E aqui no segundo quadro era só para vocês escreverem 250 mil, que foi o garoto da direita que acertou, tá? Então, só conferir aí e colocar certinho. Agora, na página 97, que começa a letra E, tinha também mais uma tabelinha para vocês estarem observando, agora sobre a arrecadação aproximada no primeiro semestre de 2015. E lá na página 98, falava assim, né, que segundo essas informações, era para vocês estarem somando as 3 maiores arrecadações. Então, ó, essas são as 3 primeiras. Pegando esses 3 valores, olha só, pessoal, são números grandes também, tá? Se errou, a resposta final faz daquele jeitinho que a Pro falou. Soma 2 primeiro, do resultado soma o terceiro, tá? Era para vocês terem encontrado aí, ó, 51 milhões 63 mil 330 reais, né? Que foram o total aí dos 3 primeiros estádios que foram arrecadados, tá? Agora, na letra F, pedia para registrar os resultados dos problemas anteriores no quadro de valor a seguir, né? Então, a letra A eu já tinha dado para vocês como exemplo, certo? A letra B, ó, que deu lá a resposta, 22.189, olha como que fica no quadro de valor. O 9 está na unidade, o 8 está na dezena, o 1 está na centena, depois o número 2 aqui está na unidade de milhar, e o outro 2 também na dezena, só que também na de milhar, tá? Na letra C, 35.700, olha só como ficou. Na letra D, 250 mil. E na letra E, 51.063.330, também aqui, ó, cada um no seu espacinho. Lembrando que a gente sempre começa a pôr, ó, da direita para a esquerda, tá? Do último número para o primeiro aqui, cada um na sua posição certinho. Então, dá uma conferidinha aí, vê se vocês acertaram tudinho, tá? Agora, na página 99, que começa o Descobrindo Como Descobrir, né? Tinha lá algumas atividades para vocês estarem realizando. Então, a letra A falava assim, que no dia que Marcelo levou seus filhos para conhecer o Maracanã, pagou para cada filho a metade do preço do ingresso. A quantia paga foi de R$ 80 para cada um. E para ele mesmo, Marcelo pagou o ingresso inteiro. Então, a gente sabe, né? Que às vezes a gente vai no cinema ou em algum lugar que precisa ser pago, quando é criança paga a metade do valor e o adulto paga a inteira, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui para ir no estádio, ó. Aí tá perguntando qual a quantia total gasta por Marcelo. Então, gente, eu fiz assim, ó. Eu fiz primeiro 80 vezes 2, porque são 2 crianças, né? Cada uma pagou R$ 80, então eu fiz vezes 2, que deu 160, que é a quantia paga pelos ingressos dos filhos, e 160 é a quantia paga pelo ingresso do pai, né? Se 80 é a metade, já estava aqui em cima a resposta, né? 2 vezes 80 é 160. E somando essas duas quantidades, 160 mais 160, dá R$ 320. O Marcelo gastou bastante para entrar nesse estádio, né? Agora, pessoal, aqui na letra B, está perguntando se vocês usaram multiplicação ao resolver esse problema. Eu deixei isso aqui como uma resposta pessoal, tá? Eu usei a multiplicação. Pode ser que vocês tenham usado soma. Então, se você usou multiplicação, faz xizinho no sim. Se você usou só a soma, faz xizinho no não. E depois tem que explicar aqui, aí cada um explica a maneira que resolveu, tá? Agora, na letra C, está falando que Rafael e Lucas foram à lanchonete do estádio, compraram 3 pacotes de pipoca e pagaram R$ 27 pelos 3 pacotes. Quanto custou cada pacote? Então, estava muito fácil, né? Era só a gente dividir por 3 para descobrir o valor de cada pacote de pipoca, tá? Então, a resposta final aqui, que cada pacote custou R$ 9, tá? Continha de divisão bem simples. Aí na página 100 era a continuação. Então, na letra D, perguntava se você usou a operação de dividir ao resolver esse problema, né? No caso aqui, todo mundo teria
que ter, sim, resolvido por divisão. E a explicação que eu coloquei não precisa estar igual a de vocês, tá? Só confere e vê se tem o mesmo significado. Se não tiver, aí sim apaga e faz igual da Pro, tá? Então, olha só. Para descobrir o valor que Rafael e Lucas pagaram por cada pacote de pipoca, foi necessário dividir o valor pago pelos 3 pacotes. R$ 27,00 por 3, tá? Agora, na letra I, ó, essa aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ó, no primeiro bimestre, você conheceu o nome dos termos das operações da adição e da subtração. Não sei se vocês lembram lá, tá? Se caso não lembra, pega lá o glossário que vocês vão achar bonitinho lá. E tá falando assim, será que na multiplicação e na divisão, os termos, né, que são os números, eles recebem nomes? Converse com o seu grupo e com o professor e registre suas conclusões. Então, sim, né, até da divisão vocês já sabem que possuem nomes. Então, os termos das operações de divisão e de multiplicação também recebem nomes. Agora, na letra F, a gente vai escrever o nome dos termos de cada operação. Então, olha só. Da multiplicação, o primeiro número é chamado de multiplicando, o que fica embaixo é chamado de multiplicador, e o resultado da multiplicação é chamado de produto, tá? Então, é importante vocês saberem esses nominhos, porque vocês vão encontrar futuramente situações, problemas que falam assim, qual o produto do número 5 com 4? Então, falou produto, vocês já sabem que vocês vão ter que realizar multiplicação. Vai ter que fazer 5 vezes 4, que vai dar 20, e o 20 é o produto, tá? Da divisão, já teve uma aulinha que a Pro explicou isso aqui para vocês. Vocês já devem até ter no glossário isso aqui, o nome dos termos da divisão. Então, né? Opa lá. Então, o número que fica aqui, ó, fora da chave é chamado de dividendo. O númerozinho que fica dentro da chave é o divisor. A resposta é o quociente. O que sobra é o resto, né? Que vocês já conhecem. Então, agora, pessoal, vocês podem pegar o glossário de vocês de novo e tá registrando esses termos lá, tá? Bonitinho para vocês. Quando ficarem com dúvida, consulta o glossário, tá bom? Bom, agora lá na página 101 tem a hora de calcular, que é da matemática, gente. Então, esse aqui a Pro vai fazer bem rapidinho, porque é coisinha que vocês já sabem, tá? Só confiram aí o de vocês, ver se tá certinho, se não apaga e corrige. Na página 102, falava assim a professora: observe bem a programação, né, das matemáticas, as entradas, as funções e as saídas. Você acabou de descobrir os divisores de 15. Para relembrar, registre nas linhas abaixo o que são os divisores de um número, né? Então, isso aqui também vocês já sabiam, só confiram aí, ó. Os divisores de um número dividem exatamente o número pedido, ou seja, não sobra resto, tá? Se vocês escreveram de outra maneira aí também, pessoal, não tem problema, tá bom? Agora, na bolinha, eu pedi para vocês encontrarem todos os divisores do número 24, né? A Pro estipulou aqui um número, então vocês tinham que ter encontrado. Então, confere aí, ó. Se eu pegar o 24 e dividir por 1, não sobra resto. Se eu pegar o 24 e dividir por 2, também não vai sobrar resto. O 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, tá? Então, esses números aqui são todos os números que dividem o 24 e não sobra resto, tá? Continuando aqui na próxima bolinha também, ó, 8 vezes 0, 0, né? 8 vezes 1, vamos lá para a página 103, continuando, ó, 8 vezes 2, muito fácil, né? E aqui para a gente descobrir a função, que número que eu faço, que eu multiplico por 8 que dá 24? É vezes 3, né? Depois vezes 4, percebam aqui que está aumentando, ó. Então, para a gente poder continuar, a entrada vai ser 8, a função vai ser vezes 5 e a saída é o resultado da multiplicação 8 vezes 5, tá? Aqui vai ser 8 vezes 6, que vai dar 48. Lá na página 104, a mesma coisa. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. E 8 vezes 10, 80. A gente acabou de fazer a tabuada do 8, né? Olha só. Observe bem a programação das matemáticas, as entradas, as funções e as saídas. Nas saídas, você descobriu os múltiplos de 8 menores que 88. Para relembrar, registre nas linhas abaixo que são múltiplos de um número, tá? Então, vamos relembrar, olha lá, ó.
Todo número diferente de zero possui infinitos múltiplos e para encontrá-los basta multiplicá-lo por qualquer número natural. Lembra, pessoal? Múltiplos, lembra o quê? Multiplicação, tabuada, tá? Que a Pro sempre fala. Uma forma de saber se um número é múltiplo do outro é fazer a divisão entre eles. Então, é realizar o processo inverso para descobrir se é múltiplo ou não, né? O processo inverso da multiplicação é a divisão. Se o resto for zero, então o dividendo é um múltiplo do divisor, tá? Então, meus amores, aqui essa respostinha ela tá bem completa. Vê se ficou faltando alguma informação aí na apostilinha de vocês e completa agora com essas aqui do vídeo, tá? Bom, na página 105, a Pro tinha feito um ditado para vocês na videoaula, para vocês escreverem os números utilizando algarismos e depois escrevendo o número por extenso, tá? Então, pausa o vídeo agora, dá uma conferidinha aí nos números, que tinha números muito grandes, tá? Vê se vocês acertaram aí, façam certinho, se não apague e corrige. Ainda na página 105, no número 2, pedia para escrever com os algarismos os números abaixo. Então, primeiro ficou 3,4. Gente, é o seguinte, a Pro fala 3,4 para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Se eu fosse falar da maneira correta esse número, seria 3 inteiros e 4 décimos, tá? Esse aqui tem duas maneiras de ser lida. Primeiro, 1/10, 3 centésimos e 7 milésimos, que forma esse número aqui, ou simplesmente 137 milésimos apenas, tá? Esse aqui, ó, 15 décimos é a mesma coisa que 1,5, 2 inteiros e 7 milésimos. Olha como ficou esses 7 milésimos, olha quantos zeros tem antes, tá? E depois 1,23, que é a mesma coisa de 123 centésimos, tá bom? No número 3, era para assinalar a resposta correta, né? 6 bilhões, 208 milhões e 70 unidades é a última opção. Depois, na página 106, tinha os desafios, tá? Bem legalzinho aí. Era só vocês irem seguindo as regras que foram estipuladas e vocês encontrariam. O desafio 1, acho que estava mais fácil, tá? De vocês encontrarem aí esse númerozão aí que foi dado com todas essas regras, tá? Esse número a gente lê 20 bilhões, 70 milhões, 800 mil e 6, tá bom? O desafio 2 pode ser que vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade de fazer, ou não também, porque a Pro tinha dado a tabelinha para vocês aqui da página anterior. Então, quem percebeu que estava falando de número decimal, de número com vírgula, talvez tenha usado a tabelinha que a Pro deu na página anterior e encontrou o número certinho aí, tá? Então, ó, tá falando aqui. Na parte inteira do número pensado, há exatamente 40 dezenas simples. Então, a parte inteira é o número que fica do lado esquerdo da vírgula, tá? Depois, do lado direito da vírgula, a gente fala que é a parte fracionária, ou que é a parte decimal. Que ele falou aqui, ó, o algarismo 9 está na ordem fracionária dos décimos. Então, aqui é o décimos, tá? Depois, o algarismo da ordem fracionária das centenas equivale ao triplo de 2. O que é o triplo de 2? 3 vezes 2, que é o 6 que está aqui, ó, na parte da centena, tá? E depois, o algarismo da ordem fracionária dos milésimos equivale à terça parte do 9. O que é a terça parte do 9? É pegar o 9 e dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3, tá? Então, a gente encontrou esse número aqui. Como que a gente lê esse número? 400 inteiros, 963 milésimos, tá? Então, isso aqui é um pouquinho de novidade para vocês. Não precisa esquentar a cabeça, que a gente vai ver muito mais sobre isso daí. Vai ficar bem claro para vocês esse tipo de número decimal aí com vírgula, tá bom? Gente, então é isso a nossa aulinha de hoje, as correções. Confiram aí tudo certinho. Se bateu alguma dúvida, manda mensagem para mim, tá? Para a gente já tirar essa dúvida aí. E amanhã a gente volta com atividades, tá bom? Tchauzinho.